Equipe Esportiva Show de Bola. Painel da Web Rádio, o único portal do Brasil sobre web rádios. Você que é fã de web emissoras, entre agora. Saiba tudo que rola no cenário das webs, novas rádios online, dicas, informações, notícias e novidades. Acesse agora mesmo www.paineldawebrádio.com.br www.paineldawebrádio.com.br. Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Rádio, uma paixão mundial. E você não pode viver sem ele. Acesse agora www.radios.com.br, o maior e melhor site de rádios do planeta, com mais de 5.000 emissoras cadastradas. www.radios.com.br. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. O que você investe no comércio de nossa cidade tem retorno na sua vida, na vida dos seus filhos. Compre aqui, invista aqui. Nossa cidade depende da sua atitude. Está começando Programa Surto Olímpico, o resumo semanal dos esportes olímpicos. Boa noite, ouvinte da Rádio Show de Bola. Está começando agora mais um programa Surto Olímpico, que é aquele seu resumo já semanal, que já está ficando tradicional aqui na rádio, sobre o que melhor aconteceu nos esportes olímpicos. Então, boa noite, né? Eu sou o Marcos Antônio e vou apresentar agora aqui a nossa mesa redonda virtual aqui, com nossos amigos comentaristas dos esportes. Então vamos chamar primeiro Regis Silva. Regis Silva, boa noite, meu amigo. Qual o seu destaque de hoje do nosso programa Surto Olímpico? Bem, boa noite a todos. O meu destaque hoje, claro, acho que não podia ser diferente. Uma fantástica vitória do Brasil na Copa Davis. Eu nunca duvidei, de momento algum. E também falar olha a facilidade. E também falar teve medalha histórica na luta olímpica e também no Mundial de Atletismo que está rolando lá na Espanha. É isso aí, eu também quero dizer que eu também sempre acreditei no Tomás Bellucci também. Grande Bellucci. Enfim, vamos chamar nosso segundo convidado de hoje, né, da mesa redonda, que é Felipe Andrade. Felipe Andrade, boa noite. Qual o seu destaque também? Isso eu sei que você sempre acreditou no Bellucci, né? Mas dê seu outro destaque. Sempre, Marcão. Eu sempre, desde o início, desde que ele estreou, isso aí. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, pessoal, amigo da Show de Bola. Destaque inicial aí, se o nosso operador de áudio puder soltar, é a vinhetinha do Brasil Zil, né? Liga o Mundial de Vôlei, Campeonato Mundial de Vôlei, Brasil conseguiu chegar à terceira fase invicta, e é isso aí. Outro também que, o nosso outro convidado também que sempre acreditou no Bellucci também é o Rodrigo Huck. Rodrigo Huck, boa noite, seu destaque aí de hoje. Boa noite, Marcos, boa noite a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre o Mundial de Tiro Esportivo que está ocorrendo em Granada, na Espanha, sobre a volta da Espanha também de ciclismo e a Copa América Feminina de futebol feminino. É isso aí. E já vamos, sem perder tempo, sem mais delongas, para o primeiro assunto de hoje, né? O primeiro assunto de hoje, eu chamarei a mim mesmo, né, para comentar sobre o Mundial de Basquete, ou melhor dizendo, a Copa do Mundo de Basquete masculino, que terminou ontem, né? E, como seria previsível, né, tivemos mais um título dos Estados Unidos, um passeio na final contra a boa seleção da Sérvia, né? 129-92, e os Estados Unidos, que veio com uma seleção jovem, um pouco desacreditada, né? Muito chamando de seleção B, porque foi uma seleção norte-americana que não tinha nenhum jogador que foi campeão da NBA, né? Então, o pessoal não acabou não levando muita fé, mas mesmo assim, a seleção americana teve resultados muito convincentes.
acabou vencendo com a média de 32 pontos, a média de vitórias dele, a margem, né, melhor dizendo, a vantagem era de 32 pontos a média, cara. Isso aí só não foi melhor do que o Dream Team original de 1992, né? Fica a comparação que os 2 torneios foram na Espanha, né? Então mostra que a terra espanhola ali faz muito bem para a seleção norte-americana, que arrasou mesmo, não teve adversários. Pensou até, quem acompanhou a final contra a Sérvia, que a Sérvia poderia fazer até uma brincadeirazinha, surpreendeu durante apenas 5 minutos, mas aí o time acordou, a defesa começou a ficar forte, as bolas de 3 começaram a cair, uma atrás da outra. Foi nos Estados Unidos, acabou igualando, conseguiu pela primeira vez ganhar de 2 vezes consecutivas, né? Igualou a própria Iugoslávia, a Iugoslávia, né? Que é, digamos, a Sérvia ficou como a herdeira da Iugoslávia, né? Digamos, a Iugoslávia é a maior vencedora com 5 conquistas e também ganhou 2 vezes consecutivas em 98 e 2002. Brasil também era outra seleção que tinha ganho 2 vezes consecutivas em 1959 e 1963. Agora os Estados Unidos, que também chega a 5 conquistas, igual a Iugoslávia, consegue ganhar 2 campeonatos de forma consecutiva. Além do vice da Sérvia, que foi uma boa seleção, surpreendeu, assim, cresceu nos momentos decisivos depois de uma primeira fase ruim, né? Acabando ficando em quarto no grupo, cresceu nos momentos decisivos, eliminou as seleções fortes, a Grécia, que estava invicta, o Brasil, que tinha feito uma grande atuação contra a Argentina, acabou sendo eliminado. Vou falar um pouco melhor sobre isso mais pra frente. A França também, que foi uma seleção que eliminou a Espanha, deu uma aula de defesa nas quartas de final contra a Espanha, e chegou à final e pode se considerar muito orgulhosa por ser a melhor do resto, né? A França, como eu já citei, ficou com a medalha de bronze, ganhou a seleção lituana. A seleção francesa também, outro grande destaque, porque não jogou com Tony Parker, não jogou com Joaquim Noah, não jogou com outro jogador, Nando De Colo, que são jogadores assim, que sempre são chamados para a seleção francesa. O Tony Parker pediu dispensa, o Joaquim Noah também, o Nando De Colo se machucou. São jogadores que são sempre chamados. O Tony Parker é um craque indiscutível, né? Ninguém precisa dispensa apresentações. E o Joaquim Noah também um jogador muito forte no cenário da NBA. Mas mesmo sem ele, a seleção fez um papel maravilhoso, jogou muito. Nicolas Batum jogou muito. Boris Diaw do San Antonio Spurs também jogou muito. Então foi uma grande atuação da seleção francesa, que está se consolidando cada vez mais como uma potência aí do basquetebol, depois do Campeonato Europeu 2013, o 3º lugar. Grande atuação da França. E o Brasil, né? Só para encerrar, o Brasil, que depois, no último programa, quem acompanhou foi aquela euforia por ter ganho a Argentina, finalmente se livrou do fantasma argentino, pôde encarar a seleção na Sérvia. Como eu disse no outro programa, ia ser um jogo duro, de igual para igual, mas o Brasil que tinha chance de vencer. Mas, infelizmente, quem viu na quarta-feira, o Brasil acabou fazendo a pior atuação do Mundial, né? Acabou perdendo por uma diferença vergonhosa, assim, digamos assim. Mas, no geral, a gente pode estar orgulhoso do que essa seleção fez, porque ela ficou em 6º lugar. Teria ficado em 5º se a Espanha não tivesse dado vexame, né, de perder assim em casa para a França. Mas o 6º lugar está ótimo. Mostra que a seleção está no caminho certo, só precisa de alguns ajustes. Alguns jogadores já estão em idade avançada, podemos dar chance para novos, porque a gente viu nomes jovens aí, como até o Raulzinho, jogando muito bem, e fazendo os ajustes necessários e tendo o fator casa ao seu lado. Eu acredito que o Brasil entra para disputar pelo menos uma medalha, provavelmente a de bronze. Vamos torcer por isso, né? E vamos esperar que os Estados Unidos dificilmente não vai ficar com ouro nas Olimpíadas de 2016, a não ser que um milagre exista aí, com uma outra seleção possa bater a seleção norte-americana, porque, ao contrário do Mundial, nas Olimpíadas os Estados Unidos devem vir com força máxima, né? E só para outro detalhe que eu esqueci, que os Estados Unidos, com o título mundial, já está garantido já nos Jogos de 2016, já está com sua vaga garantida mais uma vez.
Agora eu vou jogar a bola para os meus amigos. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre o Mundial, sobre o Brasil, fiquem à vontade. Quem é o primeiro? Falar aqui sobre a participação do Brasil. Eu penso que se pegar o resultado em si, essa sexta colocação, quartas e finais, até bate com o que a gente falou antes do Mundial, no programa antes do Mundial, que não seria nenhuma vergonha o Brasil perder nas quartas, até mesmo oitavas, dependendo da forma que fosse. Então, quartas e finais, se for pegar o jogo contra a Sérvia em si, claro que ninguém ficou contente com aquela derrota, com a vantagem que foi para a Sérvia. Mas ver que o Brasil ficou na sexta colocação, quartas e finais, é realmente um grande avanço em relação às edições anteriores. E é sim um fato para ficar muito otimista para 2016, que seria o fim dessa geração. Você concorda com isso, Marcos? Exatamente. É já uma coisa para se pensar a próxima geração. Pelo menos a gente já tem um bom nome para liderar essa próxima geração. Foi o Raulzinho que, de promessa desde 2010, finalmente desabrochou, né? Ele virou aquele jogador que a gente esperava com uma atuação memorável contra a Argentina. Conforme a experiência que ele vai ter no basquetebol espanhol, ele foi para um time melhor agora, né? Agora não lembro o nome do time, mas eu sei que o time que ele foi na Liga Espanhola almeja maiores coisas do que o time que ele estava antes. Vai dar mais experiência, mais cancha para ele, para poder liderar o time que é o depois de 2016. 2016, vamos ficar com essa geração mesmo, Nenê, Varejão, Splitter, Leandrinho. Então vamos confiar neles para eles conseguirem honrar essa geração aí que foi tão achincalhada por tantos anos e agora, 2012, né, e em 2014 consegue bons resultados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Marcão. Fala aí. Marcão? Oi. Marcelinho Machado continua na seleção? Não. Nosso querido... Sério? Não dá mais pra ele, não. Quer dizer, eu particularmente, embora não concorde com algumas atuações do Marcelinho Machado, eu sei que ele nunca é um cara, pelo menos que a gente pode dizer que ele nunca fugiu, né, de nenhuma convocação. Mas acho que não dá, não. 39 anos, Olimpíada, pra ele não dá. Acho que foi um encerramento pra ele. E até se o Manhã for coerente, até pode também deixar mais um ou dois jogadores aí de fora. Eu penso que, por exemplo, tem o Larry Taylor. O Larry Taylor é um bom jogador, né? Mas se for para naturalizar um jogador que não seja decisivo, é melhor botar um jovem valor. Por exemplo, o Rafael Luz, que tá no lugar dele, que ele fez boas atuações. Eu acho mais provável, assim, né? Ou se ele quiser tirar mais outro, porque a gente ainda tem nomes como Bruno Caboclo na NBA, numa posição muito carente, que é a posição 3, né? Que efetivamente jogando bem nessa posição a gente só tem o Marquinhos. E tem o Lucas Bebê também, outro que é um bom valor de pivô, né? Então, também vamos ver. Mas pivô já é um lugar ali bem... Acho que a gente está muito bem servido. Talvez nas posições 3, 2 e 1 seria melhor. Alguém mais alguma pergunta? Bruno Caboclo, inclusive, que vai estar presente no jogo NBA 2K15, que é o principal game de basquete da atualidade. Ele divide o pior nível com outro jogador, agora que esqueci quem, mas realmente noticiaram isso. Bruno Caboclo tem o pior nível do jogo do NBA 2K15, como se fosse um demérito, mas... Não, o fato é porque ele é totalmente desconhecido, né, cara? Esse draft do Bruno Caboclo foi uma das coisas mais aleatórias que aconteceu no draft nos últimos 10, 15 anos, assim. Ninguém esperava um jogador que jogasse a Liga de Desenvolvimento do Brasil fosse draftado na primeira rodada. Isso aí foi uma coisa mesmo muito surreal. Então eu acredito que os desenvolvedores não conheçam mesmo. Eu também não conheço, porque infelizmente eu não acompanhei os jogos da Liga de Desenvolvimento, mas dizem que ele tem um potencial tremendo, né? Dependendo dele, ele pode ser um grande jogador, porque ele tem uma ótima envergadura, ou ser uma aposta furada. O Toronto está apostando que ele vai ser um bom jogador. Então, vamos ver. Infelizmente, né, no jogo, né, talvez ele deva ter algum
potencial, né? Porque eu sei que no 2K15 tem um negócio de potencial, dependendo do potencial do jogador na próxima temporada ele já sobe. Aí também não sei, só vendo mesmo, só quando eu comprar o jogo mesmo. Fala alguma coisa, Red? Você não está aí ainda? Tô aqui. Eu queria saber, da Espanha, tudo foi preparado, pronto para fazer a final Estados Unidos e Espanha, tabela de jogos e tudo. Ambos foram colocados em lados totalmente diferentes da chave, os grupos A e B não cruzavam com C e D, foi tudo aquela coisa. Prepara o bolo, prepara o recheio, mas nós chamamos os convidados, a França foi lá e estragou a festa. E agora, da geração espanhola, que eles chamavam de N, tava o tio no NBA, o que será dela agora com esse fracasso monumental na Copa do Mundo? Foi uma crise braba, né? Pediram a cabeça do técnico lá, o Orenga, né? Pela fraca atuação, o time não soube sair da defesa muito forte que a França imprimiu, né? A França ganhou aquele jogo totalmente na defesa, porque o time da Espanha tinha aquele ataque arrasador, né? Vinha, atropelava, mas não tinha nenhuma seleção que tivesse parado, né? O técnico francês, que eu acho também, junto com o técnico da Sérvia, o Djordjevic, o Vicente Collet, o técnico francês, para mim foi um dos melhores técnicos da competição, porque os caras estudaram a fio os adversários para poder conseguir as vitórias. Então ele fez perfeito, o Orenga não teve um antídoto para isso. Foi muito criticado por isso, né? Porque realmente o objetivo era a final. Se não fosse a final, era uma catástrofe. Então foi a catástrofe, o quinto lugar da Espanha. Então, o grande problema até é que a geração da Espanha também está envelhecendo. 2016, para muitos jogadores ali, vai ser a última chance de ganhar alguma coisa, assim, de talvez uma prata de novo, um ouro, quem sabe, o Gasol, o Navarro, o Sérgio Rodrigues, são jogadores realmente que já precisa renovar. Essa geração não parece ser tão decisiva assim, né? O Ricky Rubio, que é, digamos, talentoso, mas é um cara que dá muita assistência, um armador à moda antiga, mas não é tão decisivo quanto o Navarro, por exemplo, que é um cara que arma a jogada, incesta, bota a bola de três quando precisa. Então vai ser uma coisa para se preocupar. Até então o técnico está mantido para o Eurobasket 2015, né? E vamos ver como é que a Espanha vai se portar. Outro detalhe interessante, agora que eu lembrei, que eu li que a Espanha, no dia do jogo das quartas de final, começou a testar aquela apresentação da final. Não sei se vocês viram a final, que era a projeção da quadra, da foto dos jogadores. Eu soube. A projeção era da final que eles estavam treinando para fazer, já era Estados Unidos e Espanha. Então, digamos que esse cara que pensou em fazer essa projeção aí é o pé frio da parada, porque logo depois a Espanha acabou perdendo uma coisa que ninguém esperava. Mas eu confesso, eu tava com muita vontade de medo da Espanha cair. A gente tava muito achando que tudo programado para pegar, tava tudo, tanto que você falou, né? Programação visual era Espanha e Estados Unidos. Cara, isso tava na cara que ia terminar mal, que ia dar zebra, e deu uma zebra gigante. Aliás, a França é essa negra da Espanha, né, Marcos? É verdade, na semifinal do Europeu de 2013 ganhou um show de Tony Parker. Tudo bem que a Espanha não estava completa como estava hoje, né? Que eu acho que até essa vitória francesa foi muito pior para os espanhóis, porque olha só, a França toda desfalcada e completa a Espanha e perdeu. Foi realmente vergonhoso. Agora tem que juntar os caquinhos aí, os jogadores, para ver se consegue dominar o Eurobasket 2015. Felipe, você quer dizer alguma coisa? Que não. Não podemos. Então já Só queria passar a observação aqui, que eu acabei de ver, que um leitor aqui que não quis se identificar mandou que a Espanha também fez isso num campeonato de futsal, que ele não falou qual, que a Espanha publicou uma parada do time de símbolo já de campeão. Isso. Foi no Mundial, no Mundial de Futsal 2012, exatamente. Já tinham lançado. Que coisa linda.
Os espanhóis, eles são um pouquinho, como é que se diz, otimistas, né? Tô tentando ser gentil, né? Vou dizer otimista, acho que é melhor. Foi legal, foi bacana. Que ano pra Espanha? Esse ano, né? Eu vou deixar pra falar esse ano da Espanha depois, né? Porque depois quando a gente falar da Copa Davis, né? Mas acho que a gente já pode ir para o próximo assunto, né? Próximo assunto, depois do basquete, é o Mundial Masculino de Vôlei, né? Vôlei Brasil! Brasil! Tá beleza. bem, mas estão falando que caiu no grupo da morte. Felipe, explica melhor aí que o Brasil... Que grupo é esse que o Brasil caiu? Primeiramente, começar falando de como foi a segunda fase, né, que aconteceu desde a quinta-feira passada, né? O Brasil disputou contra a Rússia, Alemanha, Canadá, Finlândia, Cuba, Bulgária e China. No caso, jogou apenas contra seleções que o Brasil não havia enfrentado antes, né? Na primeira fase, já que foi uma junção dos grupos B e C. E o Brasil enfrentou Bulgária, China, Canadá e Rússia. Passou por todas aí, bem, digamos foi bem tranquilo assim, né? Tirando o jogo contra o Canadá, que o Brasil teve alguns problemas e tudo mais. Porém, o Brasil aí conseguiu manter a invencibilidade. 9 vitórias e 9 jogos. O único problema agora para a terceira fase, né, que o Brasil se classificou, né, foram as lesões do Sidão, que sentiu o joelho, o Wallace, que sentiu torceu o tornozelo, e o Murilo, que sofreu uma lesão na coxa direita. Essa aí que é o caso que mais preocupa, né, para continuação do campeonato. E aí a gente vai ver a definição aí. Eu ainda não tô aqui com o que aconteceu, se eles vão realmente vão estar todos aí a partir de amanhã que começa a terceira fase do Campeonato Mundial de Vôlei masculino. Foram as 6 equipes classificadas nessa segunda fase. No grupo G estão França, Alemanha e Irã. É um grupo, digamos, mais fácil, né? A França voando nesse campeonato mundial. Poucos esperavam um desempenho tão bom da França. A França chegou a perder aí o jogo para a Polônia, mas continua bem na competição. Perdeu 2 jogos, né, até agora nesse campeonato mundial, mas está bem. Tem a Alemanha, que já aí tem apresentado um ritmo de crescimento bacana desde 2012, né, quando conseguiram fazer uma boa Liga Mundial, chegaram às quartas de final da Olimpíada e tudo mais. E o Irã, né, que o Irã é uma equipe aí também vem já em ritmo bacana de desenvolvimento aí desde 2010, na disputa do último Mundial, quando os iranianos contrataram o argentino Julio Velasco. Velasco desenvolveu um sistema de trabalho lá muito bom lá, que fez com que a equipe conseguisse ganhar consistência aí. Os louros vão sendo colhidos aí já algumas competições, e o auge é esse campeonato mundial, com o Irã ficando entre as 6 melhores equipes. E no grupo A tem o Brasil e as outras seleções, nada mais, nada menos que Polônia e Rússia. Polônia, dona da casa, equipe que tem títulos recentes em Liga Mundial, tem uma equipe muito boa. E a Rússia, né? Equipe russa, que é a atual campeã olímpica. Atual campeã olímpica e sempre fazendo jogos bem parelhos com a seleção brasileira. A Rússia, tudo bem que o Brasil enfrentou a Rússia ontem, o jogo foi 3-1 para o Brasil, né? Não foi um jogo tão difícil para o Brasil, mas a Rússia sempre, quando chega nos momentos finais, né, sempre curte dar aquela aprontada de leve no Brasil, né? Como diria aquele velho ditado, deixou chegar, fudeu. E
uma coisa aí que ontem a gente chegou a discutir em off, né, foi da possibilidade, né, do Brasil, aliás, da Polônia, né, de terem, digamos, tentado facilitar o caminho da Polônia, que para mim, né, não foi o caso, né, já que a Polônia tem Brasil e Rússia pela frente e vai ser bem complicado, né? A Polônia talvez seja a terceira força desse grupo, né? Ou seja, a última força. Então, não sei se essas afirmações que facilitaram para a Polônia, não sei o que, são cabíveis, né? No caso, se for para dar algum argumento para quem acredita em manipulação, seja no adversário de uma provável semifinal, já que Irã, Alemanha ou França não são das equipes mais fortes, mas a Polônia já perdeu para a França, também pode ter algum problema com a Alemanha ou Irã, enfim. Eu realmente não acredito nessa hipótese. Já para o Brasil, eu continuo acreditando que a gente possa passar de fase, mas eu não acreditava que a gente já tivesse pedreira já logo na terceira fase, né? Para mim, a gente poderia ter mais problemas só a partir de uma provável semifinal, mas o caminho já foi adiantado e é isso aí. O Brasil começa amanhã sua trajetória na terceira fase, jogando com a Polônia, o jogo às 3h25 da tarde, e quarta-feira joga contra a Rússia no mesmo horário, aí válidos pela terceira fase, grupo H. Jogos serão na cidade de Lodz, na Atlas Arena. Felipe, só comentar os Estados Unidos, né, cara? Que vexame foi esse que eles deram aí, cara? Que não tá aí nessa fase final aí. Mais do que os Estados Unidos, a Itália, né? A Itália fez um mundial pífio pro que a gente espera, né? Sempre da Itália. Itália perdeu mais do que ganhou, né? Perdeu quase todos os seus jogos na segunda fase. Na primeira fase também veio pela raspa do tacho. Enquanto que os Estados Unidos, né? Estados Unidos deu um vacilo enorme contra a equipe da Argentina. A Argentina já eliminada da competição. Era só vencer pelo menos 3-2 que a equipe já conseguia a classificação, mas não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos conseguiu o, digamos, improvável e tá aí, eliminados. E é isso aí. Brasil, Polônia e Rússia, que são, digamos, as mais fortes. Se não fosse o destino colocar as três no mesmo grupo, certamente o caminho bem facilitado para as semifinais. Só digo uma coisa: show para os Estados Unidos. Ih, rapaz. Que isso, ó, imparcialidade. Estados Unidos, pobre Estados Unidos. Sem polêmicas. Pobre Itália. Eu ia dizer pobre Itália porque a Argentina que ganhou da Itália por 3-1, depois ganhou dos Estados Unidos e ficou só na sexta colocação do grupo na segunda fase, então sabe, só foi ali com o pé no sapato. Foi mesmo o que quebrou a Argentina mesmo foi a atuação da primeira fase, né? Porque a Argentina perdeu para a Polônia e para a Sérvia, aí acabou entrando meio com uma desvantagem. Aí acabou ainda perdendo para a França, perdeu ainda para o Irã, por dois placares bem, digamos, largos, né? E acabou aí ficando sem chances aí de classificação. E a França com grandes possibilidades de chegar na semifinal com a primeira colocação na primeira, na segunda e agora na terceira fase. Não é algo impossível ganhar da Alemanha e do Irã. Claro que eu acho que serão jogos bem equilibrados, mas quem diria que a França ia liderar os grupos nesse momento. Aliás, falando da França, na Liga Mundial, ela perdeu para a Austrália. Naquela final do grupo 2, que é a segunda divisão, ela perdeu para a Austrália. A Austrália disputou a fase final, mas quem diria, né? Que a Austrália fez uma campanha ruim e a França voltando aos tempos em que dava trabalho.
A Austrália é uma seleção ainda fraca a nível mundial, né? Então acho que não se pode dizer que a Austrália tenha feito feio aí nesse campeonato mundial. Conseguiram chegar na segunda fase, pelo menos, né? A França só disputou a segunda divisão por conta do seu ranking, que eu não, aqui agora de cabeça eu não sei qual é o ranking do voleibol, né? Do voleibol masculino, mas a França tem um timezinho bom, né? Daí pra fazer boas campanhas. Aí tem o Marechal, tem o Chile, tem o Rousier e tal. França realmente fazendo por merecer nesse campeonato mundial. Destacar o Irã também, né, cara? O Irã surgiu assim de repente, né? Fez uma boa Liga Mundial, já tá aí. Também surpreendente, assim, pelo menos pra mim, né? Meio leigo do basquete, ver a seleção do Irã tão bem. Irã cresceu bastante aí, o trabalho começou em 2010, como já havia falado, com o Julio Velasco, mas o trabalho já vem sendo, os louros vão sendo colhidos aí desde do pós-Olimpíada, né? O Irã conseguindo fazer campanhas boas na Liga Mundial, conseguiu chegar à parte final, né, nessa edição de 2014, e agora tem a chance aí de conseguir chegar numa semifinal de campeonato mundial, né? Já para pôr aí de volta a Ásia aí no panteão aí das principais seleções de vôlei mundial. Pois é isso aí. Eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa do vôlei, ou a gente já pode passar para o nosso próximo assunto? Só uma pergunta rápida, se o Felipe está confiante em relação ao Brasil. Confiante eu tô, né? O negócio agora é torcer pela recuperação do Wallace, né? Há tempo aí desses 2 jogos, torcer pro Sidão também voltar bem. O Murilo é um bom jogador, um grande jogador, um craque, mas não tem aparecido com tanto destaque nesse campeonato mundial. E também, claro, torcer pela rapaziada que tá lá sempre, o Lucarelli e tal. Enfim, acredito que... Enfim, eu acho que é melhor não fazer muito prognóstico não, porque as equipes não são pouca coisa, né? Mas eu como Pacheco, eu posso dizer que a gente pode passar de fase. É isso aí, vamos torcer. Então, vamos agora para o nosso próximo assunto também, né? Nosso próximo assunto também é Brasil Zil levada à 7ª potência, porque vimos um herói surgindo. Que legal! Rapaz, essa foi boa. Essa é nova, hein? Herói surgindo em Ibirapuera. Regis Silva, fale quem é este herói que você nunca criticou. Não, eu jamais, nunca na minha vida critiquei, nunca chamei de beluder, nunca chamei de perdedor, nunca chamei de fracassado. Nunca, jamais, não tem como. Calma. Nunca, um grande herói, fale desse grande herói. Não, vamos cobrar uma estátua para ele no Ibirapuera. Enfim, foi disputada na final de semana, né, as semifinais e a repescagem dos playoffs mundiais na Copa Davis, né, para definir para 2015. E vamos focar no confronto mais nos toca, né? Que é Brasil e Espanha, que foi realizado no Ibirapuera, onde aconteceu um milagre, né? Tudo bem. Considerar a falta de Nadal e Ferrer com o time de contusão, também tem um Luciano Lopes e outros que também recusou. Tivemos o número 15 do ranking, né? Que é o Roberto Bautista Agut, número 15 do ranking, mesmo o Andujá, que é o segundo simples. Ficou em número 45 do ranking mundial. Mas o Brasil é um verdadeiro milagre, né? É mais que o Belucci, que é um tenista que é conhecidamente instável, pode fazer grandes atuações e também grandes besteiras, sejam sensatos. Mas ele se superou nos 2 jogos contra o Andujá, principalmente, que 2-0 já dava como morto. Ele conseguiu, foi lá e virou para 3-2, jogo espetacular. Compensando a derrota do Rogerinho,
que o Roberto Bautista passou por cima 3-0, perdeu só 4 games nos 3 sets. Nas duplas, o esperado, Marcelo Melo e Bruno Soares, uma das melhores duplas do mundo, venceram o Mark Lopes e o Davi Marreiro, também por 3-0, sem discussão. E pro domingo a disputa entre o Bautista e o Bellucci. Será que o Bellucci vai repetir a atuação do que aconteceu? E o milagre veio. O Bellucci fez 1-0, mas aquela coisa, ambos oscilaram. Dessa vez o Bautista Augusto também oscilou demais. O Bellucci conseguiu fazer 1-0, mas o Bautista respondeu, empatou em 1-1, mas depois, esperado da oscilação dos dois, o Bellucci conseguiu fazer o milagre e venceu os outros 2 sets e fechou o placar em 3-1 e fechou o placar do confronto em 3-1, garantindo o retorno do Brasil à primeira divisão da Copa Davis, depois do ano passado ter ficado na zona americana. E agora é pensar no sorteio, que vai ser realizado agora dia 18, para saber com quem o Brasil vai jogar no ano que vem. Até já foi conhecido os cabeças de chave, que é França, Suíça, República Tcheca, Sérvia, Argentina, Itália, Estados Unidos e Canadá. E quanto à Espanha, a última vez que a Espanha jogou o grupo, teve que jogar o jornal africano, né, que na Davis, a Europa e a África são na mesma zona, foi em 1996. Ou seja, 18 anos que Nadal e companhia vão ter que jogar a segundona, né? Dar uma rápida passada nos outros confrontos, né? Eu falei que teve as semifinais. Em Roland Garros, a França bateu a República Tcheca por 4-1, a República Tcheca, que é a atual bicampeã. E a Suíça, de Roger Federer e Stanislav Wawrinka, bateu a Itália por 3-2. França e Suíça vão decidir o torneio e a decisão vai ser na França, ainda em local a ser decidido. O mando de quadra é da França. E em relação aos playoffs mundiais, além do Brasil que bateu a Espanha, a Sérvia, no jogo que treinou só hoje por causa das chuvas na Índia, bateu a Índia por 3-2, a Sérvia também sem Novak Djokovic, com problemas físicos. A Argentina superou Israel por 3-2, a Argentina sem Martin Del Potro, também problemas físicos. O Canadá bateu a Colômbia por 3-2, os Estados Unidos massacrou a Eslováquia por 5-0, a Sérvia também passou pelo Uzbequistão por 5-0, e a Holanda perdeu a Croácia por 3-2 em casa, a Croácia venceu graças a Marin Cilic, campeão do US Open, e a Bélgica despachou a Ucrânia por 3-2, detalhe, Israel e a Argentina foi na Flórida, Estados Unidos, e a Ucrânia e a Bélgica foi em Tallinn, na Estônia. Por razão de segurança, a ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, resolveu tirar ambos os jogos das séries originais e colocar em campo neutro, por causa Israel, na época, estava a confusão de Gaza, né, a guerra entre Israel e o Hamas, e na Ucrânia a guerra civil que está rolando no leste do país, mesmo o confronto sendo em Kiev, podia dar algum problema e, enfim, temos ainda 6 seleções confirmadas para o ano que vem. E dia 18 vamos conhecer o destino do Brasil, quem vai pegar na Copa Davis 2015. Uma pergunta? Eu só ia comentar como o Bellucci joga bem em jogos de Copa Davis, né? Eu lembro que ele jogou uma vez, acho que foi Brasil e Estados Unidos, com o jogo com John Isner, né, cara? Ele jogou pra caramba. Eu falei, pô, agora o Bellucci vai. Aí, né, quando ele vai jogar no circuito da ATP, ele não... Ele ganha uma, perde 10. Vamos ver se agora ele consegue manter a regularidade. Engraçado isso. E Marcão ele mantém falou bem, o Bellucci é tipo o craque de Davis. Assim, o cara joga joga todas as suas partidas na Davis com aquela superação dele, jogando com garra, raça. No circuito da ATP já... Digamos que ele só jogue bem com o pessoal melhor ranqueado, e quando chegam... sei lá, o top 150, as coisas já mudam, ele relaxa. 2-0, 3-0. Problema, sabe que o problema dele é mental, né? A cabeça dele se manter motivada todas as partidas, né, cara? Contra a Copa Davis ele já tem a motivação dele própria, então ele consegue jogar bem, né? Mas, tirando isso... E ontem também vendo comentários assim, pô, Bellucci voltou, Bellucci agora é rumo ao top 20, calma, gente.
porra, eu não sou suspeito pra falar que eu sou fã do Belucci, mas, porra, a gente tem que ter calma porque, né? A gente já sabe o histórico dele e tal. Vamos ficar calmos porque é o que tem, né? O Belucci é instável, infelizmente. Então, infelizmente, não dá pra acreditar tanto assim durante o circuito ATP. Mas, claro, vamos ficar na torcida, né? Todo jogo a gente é Belucci desde criancinha. Pois é a questão, além disso, dessa questão, o Belucci realmente, comentando muito que o Belucci está virando um jogador mais de Davis do que de torneio. Antes do confronto, teve a polêmica do caso do Feijão, né? E sempre teve em relação ao Rogério Dutra, né? Já que o Feijão está na fase até melhor que o Dutra, é o número 2 no ranking brasileiro, né? Fica atrás do Belucci. Tem muita confusão. Depois que o Rogério perdeu 3-0 do Bautista, a pressão em cima dele talvez já estivesse afetando por causa desse assunto. Subiu ainda mais, mas o Belucci, aquela coisa, o Belucci veio, ganhou e abafou, porque imagina, se o Belucci perde, a decisão vai ter que ir pro 5º jogo com o Rogério Dutra. E olha, eu acho que, não sei, viu? Mas enfim, não saberemos, porque depois do Belucci, do confronto definido, decidiram, com o acordo Espanha e Brasil, não realizado o jogo. Aliás, curiosidade, 15 anos atrás, com o Guga ainda, o Brasil eliminou a Espanha também aqui no Grupo Mundial da Davis. Com Guga e Meligeni, 99, né? Exatamente. Guga e Meligeni, bons tempos do tênis brasileiro. Mais alguém comentar alguma coisa do tênis? Não? Ninguém? Podemos ir para o intervalo. Dia 18 do sorteio, né? E vamos esperar ver que o Brasil vai pegar pela frente em 2015, mas o Grupo Mundial é nosso. É isso aí. Belucci, herói brasileiro Belucci. Depois do herói brasileiro... Nunca critiquei. Também nunca critiquei o Belucci. Então vamos agora fazer aquela pausa, aquele comercial rapidinho, vamos beber uma água, mas você não sai daí não, daqui a pouquinho a gente já volta com mais um programa Surto Olímpico, tem muita coisa aí, fica aí. Estamos apresentando programa Surto Olímpico. Painel da Web Rádio, o único portal do Brasil sobre web rádios. Você que é fã de web emissoras, entre agora. Saiba tudo que rola no cenário das webs, novas rádios online, dicas, informações, notícias e novidades. Acesse agora mesmo www.paineldawebradio.com.br www.paineldawebradio.com.br Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Rádio, uma paixão mundial. E você não pode viver sem ele. Acesse agora www.radios.com.br, o maior e melhor site de rádios do planeta, com mais de 5.000 emissoras cadastradas. www.radios.com.br. Você acaba de ouvir um resumo da situação da água doce no nosso planeta. Com o aumento da população e da devastação, ela está cada vez mais escassa. Use a água racionalmente e proteja os mananciais. Você sabia que o rádio está presente em mais de 90% da população? Linha completa de pisos, azulejos. Conserta e reforma sua geladeira. Sempre com os melhores preços. Porque aqui você encontra bons preços. E confira também nossos produtos de panificador e açougue. Viu? O rádio atinge desde os grandes centros até as mais longínquas regiões do interior. Deixa o rádio falar por você. Voltamos a apresentar programa Surto Olímpico. E já estamos de volta. Falei que era rapidinho, então rapidinho para continuar a falar sobre o que melhor aconteceu nessa última semana dos esportes olímpicos. E agora vamos para o nosso próximo assunto, que é o Mundial de Atismo. O Mundial de Atismo sendo realizado na Espanha, né? E tá chovendo vaga, né? Tem aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, lá na coisa tá chovendo vaga. Cadê a bateria para mim? Não tem.
piada. Ah, obrigado. Depois dessa piada homenageando o Red Silva, que vai falar agora, né? Red Silva, gostou da homenagem, da piada? Sim, minhas piadas são melhores, obrigado. Mas tá chovendo vaga, tá chovendo hambúrguer, entendeu? Pô, tem uma música também, tem música. Não vou cantar. Red fala de artismo, então. Enfim, tá rolando desde a última sexta-feira, né? O Mundial de Atismo, lá em Santander, que não é o banco. Não é jabá, né? Nossa, jabá. Não é patrocínio no nome da competição. Não é patrocínio o nome da cidade. Pois tá rolando desde sexta-feira, dia 12, e tá distribuindo vaga a granel, aquela coisa, paga uma, paga duas, leva 5 vagas. Então já são 138 vagas. No Atismo Olímpico vão ser 260 vagas em Atismo. Esse Mundial tá com 260, tem uma ideia. A RSX 18 masculina, a Laser masculina 23, a FIM 12 masculina, a 47013, a 49er 10, a RSX feminina 13, a Laser Radial 19, 470 feminino 10, a 49er FX que é a feminina 10 e a NACRA 17, que é a mista, né, que tá dando 10 vagas também. Mais 50% das vagas estão saindo desse Mundial. Tinha até as 23 primeiras, né, que foi por causa da Laser já definidas. Tem no site, a lista é muito longa, né, mas temos nomes com países, como que a vaga é do país, não é do atleta. Temos como Guatemala conseguiu vaga, Singapura, Ilhas Virgens Americanas, Austrália e por aí vai. No site do Sul tem a lista completa, tem um post, também no dia das qualificações, dá uma checada lá. Pois tá rolando lá Mundial e tá tendo muito problema com falta de vento ultimamente. Hoje, pra ter uma ideia, tá previsto umas 12 regatas, só foi realizado 2, que foi da 49er. E só isso aconteceu, todas as demais foram canceladas por total falta de vento. Desde ontem, começou mais de ontem a falta de vento. E agora vai adiar, né? O Mundial tá previsto até a feira 18, dia 21, domingo, aliás. Vai terminar e o negócio vai estar complicado pela falta de vento. Que os brasileiros, para quem não pesquisada, porque é muita informação. Na 49, depois de 2 regatas, os melhores brasileiros são Dante Bianchi e o Thomas Lowbeer, cerveja. 36 pontos perdidos e 11º lugar. Mas a melhor velejador brasileiro até agora é a Patrícia Freitas, da RSX feminina. Está na terceira posição. Quantos pontos perdidos aqui? Vamos checar. RSX. Aqui, 16 pontos perdidos. 10 pontos atrás da Charline Picon, que é francesa, que tem 6 pontos perdidos. Na RSX masculina, o Ricardo Santos do Bimba, o herói indiscutível do Felipe, em 14º com 20 pontos. Felipe? Grande velejador. O ouro é nosso na RSX em 2016. A Laser Radial, a melhor brasileira é a Fernanda Becknop, com 77 pontos perdidos em 37º. E na Laser, o Chat, que era o líder até sábado, mas no domingo foi na única regata disputada, o Chat foi desclassificado. Ele vai descartar o resultado, mas caiu para o 4º lugar. 19 pontos perdidos, atrás do primeiro é o Nicolas Hayden, com 11 pontos perdidos. E aquela coisa, vamos esperar as vagas não saírem na semana mais vagas, à medida que for definindo. Mas agora é o vento deixar, né? Porque tá complicado. A FIM ia começar hoje, a 49er FX também ia começar hoje, e a NACRA 17 também ia começar hoje. Todas adiadas por falta de vento. Vamos aguardar amanhã e esperar os próximos agraciados com a vaga em 2016. Quantas perguntas? Não. Temos perguntas? Eu, não, por mim, estou devidamente informado, né? Podemos passar a régua. Então, passando a régua, próximo assunto, futebol, mas é o futebol feminino. Está acontecendo a Copa América de futebol feminino. Rodrigo Huck vai falar um pouquinho melhor o que está acontecendo, como é que está o Brasil. Diga aí, Huck.
Copa América que dá uma vaga para uma seleção sul-americana que não seja o Brasil para os Jogos do Rio 2016, então competição bastante valorizada nesse ano de 2014. Tivemos até agora 2 rodadas no grupo B, que é o grupo do Brasil. Por enquanto o Brasil apresenta uma vitória de 6-0 sobre a Bolívia na estreia. Depois bateu o Paraguai de virada por 4-1. 2 resultados já esperados, vitórias tranquilas. Os 2 jogos mais difíceis devem ser os próximos, que são contra o Chile. Chile que estreou batendo a Argentina, então surpreendeu já nessa estreia. Bateu a Argentina. A Argentina não deve ser eliminada. Vamos ter que ver o que acontece nas próximas rodadas para o desempenho da Argentina contra o Paraguai, contra o Brasil. E vamos ver se Chile ou Argentina conseguem essa classificação para a próxima fase. Se complicou a situação da Argentina, a vaga do Rio parece ficar mais distante agora para elas. Enquanto isso, o Chile já vem com essa vitória de 1-0 e folgou na segunda rodada, agora enfrenta a Bolívia e depois o Brasil para fechar a participação nessa primeira fase contra o Paraguai. Avançam as 2 melhores de cada grupo e disputam um quadrangular final. Algo a falar aí? Também. Então, acho que sem medo de pipocar, eu acho que o Brasil já pode carimbar a passagem pro Canadá, né? Tanto pro Canadá quanto... pro Canadá, né? Porque joga o PAN também lá, então carimba passagem pro Canadá. Duas passagens. Haja dinheiro aí pra pagar passagem, 2. Jesus. Piada Regis, que beleza. O Regis, quando a gente manda uma piada ruim, o Regis fica assim, não, vou ter que mandar uma pior. Não entendi, não vou nem comentar. Esse cara é craque. Não dá pra mandar piada ruim com o Regis, ele já quer mandar uma pior. A competição é feia, cara. Porra. Com o Regis não dá. Mas eu também concordo com o Felipe, acho que o Brasil tem a chance, favorita, né? Aposto no Brasil, apesar do parco investimento no futebol feminino, acho que é favorito também. Quem deu mole foi a Argentina, né? A Argentina que tem a segunda força do futebol feminino sul-americano, perdeu pro Chile, foi no sábado, aliás, foi na sexta-feira, e agora com grandes chances de não conseguir se classificar para semifinal e ficar de fora até do Pan-Americano, né, de Toronto. Tem que torcer para um tropeço do Chile contra a Bolívia seria difícil. Torcer contra o Brasil será obrigatório, né, esse tropeço do Chile para a Argentina. E aí torcer para o Paraguai contra o Chile. Vamos ver o que vai dar aí. Não é impossível o Paraguai vencer o Chile. Acredito que vai ser um jogo equilibrado, com vantagem técnica para o Chile. Mas a Argentina não está eliminada ainda, né? Se for ver na projeção. Mas realmente ficou bem difícil essa vaga pro Rio, para as argentinas. Quase uma crise no futebol feminino da Argentina. Quase crise. A tabela também foi bem ingrata colocar a Argentina logo na estreia, esse jogo decisivo do grupo contra o Chile. Então acabou sendo um pouco ingrato essa estreia aí. Não entram com o ritmo de jogo afiado ainda, não pegaram um conjunto ainda na competição, não sentiram como está a própria competição, o campo, então estreia sempre um jogo mais difícil e deram azar de pegar logo o Chile, que é a equipe que poderia fazer frente a elas. Mas vamos torcer então para mais um resultado do Brasil, né, que a Argentina, não vou torcer para a Argentina se dar mal, mas que ela consiga alguma coisa. Pois bem, vamos falar agora também de Brasil, porque Mundial de Luta Olímpica, né, cara? Resultado histórico. Brasil! Como foi esse resultado aí? Bem, pois foi realizado semana passada lá em Tashkent, que não é frio, no Uzbequistão, o Mundial de Luta Olímpica sobre a nova identidade da FILA, né, que agora é o World Wrestling, o United World Wrestling, que é luta unida mundial, mais ou menos isso. Realizado em Tashkent. E o Brasil conseguiu um resultado sensacional para um esporte tão pouco divulgado e conhecido no país, que é a luta, né?
É a brasileira Aline Ferreira, Aline da Silva Ferreira, foi medalha de prata na categoria luta livre feminina, até 75 quilos, perdeu por 2-1 na final para a norte-americana Adeline Gray, uma luta dura. A brasileira de chegar na final venceu 4 lutas, e realmente a seleção feminina no Brasil é mais forte do que a masculina na luta, né? E aquela coisa, foi um resultado ninguém esperava, quer dizer, tudo bem que a Federação Brasileira de Luta vem fazendo um trabalho bom. Ninguém esperava, assim, agora mesmo, já no caminho da Olimpíada 2016, está tão excepcional quanto essa medalha no Mundial. É algo a se comemorar e como dizem, amplia o leque de possibilidade de medalha para 2016. Que não vai ficar só no judô, atiro, futebol, vôlei. Apareceu recentemente o tiro esportivo, o tiro com arco, com o Marco Vinícius. Também o tiro esportivo foi bem com o Rodrigo Bastos, até o Felipe vai falar. E agora a luta com a Aline Ferreira, ou seja, o leque se amplia e aumenta as possibilidades do Brasil para 2016. E só para arrematar a luta, né? O vencedor foi a Rússia com 6 ouros, 4 pratas e 5 bronzes. O Japão foi segundo com 4 ouros e 2 pratas. E a Armênia ficou em terceiro com 2 ouros. O Brasil ficou em 17º no quadro de medalhas, empatado com Croácia, Geórgia e Polônia com uma prata cada. É uma prata que vale ouro. Exatamente, resultado histórico mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Não? Então Podemos passar a régua. Vamos passar a régua, né? Próximo assunto, depois a luta olímpica, seria o Mundial de Tiro Esportivo. Mundial de Tiro Esportivo, a gente teve de última hora aqui, ficou com o Rodrigo, né? Rodrigo, você vai falar sobre isso? Sim, eu mesmo. Então manda ver. Mundial de Tiro Esportivo 2014, correndo em Granada, que bela ironia, na Espanha. E já tivemos aí competição que acaba no dia 20, mas a maioria das provas do programa olímpico já foram disputadas, 14 provas do programa olímpico. Só faltou uma para ser para sexta-feira, então já podemos falar bem sobre isso. No quadro geral de medalhas, que inclui desde as provas não olímpicas até juniores, a China lidera com sem grandes dificuldades, 16 ouros contra 10 da Alemanha, no número total de medalhas também, 36 no total contra 31 da Rússia, mas quando pega o quadro de medalhas apenas de competições olímpicas, aí a Coreia do Sul já aparece muito bem, com 4 ouros e 1 prata, contra 3 ouros da China. Então, nesse momento, a Coreia do Sul na frente da China. E a modalidade que falta é o skeet masculino, que é uma competição amplamente dominada pelos europeus. Então, dificilmente vai mudar essa situação aí da Coreia do Sul como primeiro lugar geral entre as... Primeiro colocado no quadro de medalhas virtual, né? Não é um quadro de medalhas oficial. A gente pega para ter uma base como os países estão para o Rio 2016. Então, a Coreia do Sul vem muito bem nesse ciclo aí, apresentando um ótimo desempenho nas modalidades olímpicas. Tem aquela questão de que alguns países, por buscar a vaga e um atleta não pode classificar em 2 modalidades, tem aquela questão que eles deixam alguns de fora em determinadas modalidades para classificar em outra para o Rio de Janeiro 2016. Mas é uma coisa que a China não costuma fazer com frequência, então o resultado acaba sendo bem real da Coreia do Sul à frente da China no número de ouros. No número total, a China tem 6 contra 5 ainda da Coreia do Sul, então já dá uma equilibrada nisso. A Alemanha também vem muito bem nesse Mundial, com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, quando os Estados Unidos aparecem em quarto aí no quadro de medalha virtual de modalidades olímpicas, com 2 ouros, nenhuma prata e nenhum bronze. O Brasil teve um resultado bem interessante com o Rodrigo Bastos na fossa olímpica masculina, que é uma modalidade já reconhecida aqui no Brasil, talvez a melhor modalidade do Brasil no tiro esportivo. Ele classificou na 5ª colocação na primeira fase, foi para a disputa da final. Na semifinal, aliás, ele ficou na 4ª posição, empatado com o tcheco Jiri Liptak. Sendo assim, foi disputar o playoff, shoot-off, né, que é chamado... como acontece no tiro com arco, ele dá um tiro, como se fosse uma disputa por pênaltis, né, vamos dizer assim. Então aí o tcheco acertou o disparo dele, aí chegou a vez do brasileiro, o árbitro, segundo contou o Rodrigo Bastos, o árbitro não disse pronto, esgotou os 12 segundos para o tiro e ele foi desqualificado. Então acabou perdendo essa possível vaga na edição pelo bronze.
por isso, então, acabou ficando na quinta colocação. Podemos dizer que aprontaram para o Brasil, aí, segundo o relato do Rodrigo. A competição que foi vencida pelo Erik Varga, da Eslováquia. Pegando aqui rapidinho o número de vagas por países nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro conquistados até o momento. A China conquistou 9 vagas, realmente disparou aí na classificação de vagas para os Jogos do Rio no tiro esportivo. Enquanto a Alemanha aparece com 5, Itália com 5, Coreia do Sul com 5, Rússia com 4 e Eslováquia com 3, aí são os maiores destaques. Tem que eu comentar alguma coisa? Acredito que não, né? Silêncio. Silêncio sepulcral aqui agora. Podemos partir para o nosso próximo assunto, então, no pique, né? Próximo assunto também com o Rodrigo, que é a volta da Espanha, né? A volta da Espanha, dessa vez a Espanha se deu bem, né, Rodrigo? Não foi o... Não deu vexame na volta da Espanha. Pelo menos dessa vez aí, o Alberto Contador desencantou correndo em casa. Ele que havia abandonado o Tour na primeira semana por conta de uma lesão, ele caiu, acabou se lesionando. E aí foi correr a volta da Espanha. Eu comentei aqui no programa que a gente fez a prévia da volta da Espanha, que tinha uma grandes dúvidas sobre o Contador, se ele estaria recuperado, estaria em boas condições físicas. E ele mostrou que sim. Foi uma competição bem equilibrada. E o Alberto Contador assumiu a camisa vermelha de líder geral na 10ª etapa. E depois disso manteve ela até o final. Mas mesmo assim, sempre teve gente na cola dele. O Alejandro Valverde ficou muito tempo abaixo de 1 minuto atrás dele. Então ficou na cola ali. Qualquer descuido do Contador, o Valverde passaria. Mas acabou não tendo gás para aguentar isso. Depois o Chris Froome até assumiu a segunda posição. Chegou no contrarrelógio com um pouquinho mais de 1,30 atrás do Contador. O Chris Froome conseguiu fazer uma boa prova, baixou em 20 segundos o tempo para o Contador, mas o Contador foi muito bem também, justamente por isso deixou os 20 segundos e se sagrou campeão da Volta à Espanha, o 3º título dele da Volta à Espanha, correndo em casa. Foi bem legal, talvez a competição mais legal aí, em termos de disputa da temporada entre os Grand Tours, né, que é o Giro de Itália, o Tour de France e a Volta à Espanha. Você tem alguma piada com Alberto Contador, assim? Porque o nome é sugestivo, né? Você leu a minha mente. Eu pensei logo, Alberto Contador. É que ele soube contar os passos para a vitória. Sim. Eu ainda incentivo o Regis a fazer essas piadas. Não sei quem é pior. Sacanagem. Ao grande Alberto Contador. Enfim, né? Eu acho que falamos tanto que não vamos ter rapidinha, né? Estamos nos aproximando do final, né? Do nosso programa Surto Olímpico. Então vamos chamar nossos amigos agora para dar aquele seu destaque final. O que você deve seguir para a próxima semana, né? Vou chamar agora Regis Silva. Regis Silva, diga seu destaque final nesse programa Surto Olímpico de hoje. Destaque final, sigam. O Mundial de Atletismo vai rolar até o final da semana. Depois de amanhã já começa o Mundial de Canoagem e Slalom, mais coisas lá nos Estados Unidos. E vamos lá, vamos seguir, acompanhar. Mais vagas estão vindo por aí. Isso aí, tá pouco Mundial, manda mais, tá pouco. Boa noite. Felipe Andrade. Destaque. Caiu aí, velho. Eu que derrubei o grampeador aqui. Caiu um lenço. Quem sabe faz algo. Primeiramente, boa noite a todos. Segundo, pedir desculpas aí por conta de algumas das postagens da segunda fase terem que ter sido feitas por agências de notícias, né, já que foram quibes, né, já que infelizmente tem alguns outros compromissos e tal, né, enfim. E terceira, pedir pro pessoal continuar acompanhando aí todos os detalhes sobre o campeonato mundial no surf e também as competições que estão valendo aí vaga para os Jogos Olímpicos. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Isso aí.
Diego Huck, destaque final do programa Surto Olímpico de hoje. Para quem ainda não viu aí sobre as postagens sobre o Mundial de Tiro Esportivo, está lá na homepage, na seção do tiro esportivo, todos os dias, o dia a dia, com todos os qualificados, todas as vagas olímpicas que aconteceram. Teve bastante gente sendo classificada para o Rio de Janeiro 2016. Quem quiser só clicar lá, tem todos os dias, 8 dias de competições até agora. É isso aí. Antes de despedir, só um negocinho que eu esqueci de falar que é interessante, que no Mundial de Basquete masculino, né, o Kyle Irving foi o MVP, né, foi o melhor jogador da competição, né, e fez a seleção do campeonato ele, Milos Teodosic da Sérvia, Nicolas Batum, Paul Gasol e Kenneth Faried, né, cara. Só o Teodosic que não joga na NBA, para você ver a força que a NBA tem cada vez mais globalizada com atletas de outros países, né, e marcando presença com o Kenneth Faried e o Kyle Irving. Também deixar meu destaque também, que acabou o basquete masculino, mas dia 27 começa o feminino, para vocês ficarem ligados. E se você está ouvindo pela primeira vez, muito bem-vindo. Se você quer saber mais um pouco sobre as notícias, ficar informado, é só acessar www.surtoolímpico.com.br, seguir a gente nas nossas mídias sociais, né, Twitter, @surtoolímpico, facebook.com/surtoolímpico. E acompanha a gente aí durante a semana e até a próxima semana com mais um programa Surto Olímpico, que a gente vai dissecar tudo o que aconteceu de melhor nessa semana dos esportes olímpicos. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau. O nosso programa de hoje está terminando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Mais informações em nossas redes sociais.